Olá, tudo bem? São tempos de muita transformação, de muita mudança. Também foi um ano para não se esquecer. To you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Eu também tenho um sonho. E eu sei que você tem também vários, muitos. E eu acredito que a educação é o caminho para a grande revolução. TV Enem, mais um dia de aula para você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cadu, sou professor de Geografia e vim falar aqui com vocês hoje sobre um assunto bem importante, que é a cartografia, um assunto muito presente em vários vestibulares e especialmente no Enem. A história da cartografia é bastante antiga, remonta de pelo menos 2.500 anos antes de Cristo. Um mapa desenvolvido pelos sumérios numa placa de argila de uma antiga região chamada Gassur, na Babilônia, é a referência histórica mais antiga que a ciência tem conhecimento, que estabelece como referência, portanto, o surgimento da cartografia. A cartografia, ao longo dos últimos anos, vem trazendo para o dia a dia, da nossa sociedade uma contribuição significativa. É muito comum que vocês, por exemplo, tenham se deslocado através do espaço utilizando seus smartphones, com localizações bem específicas baseadas no sistema de posicionamento global, que a gente chama de GPS, o Global Position System, um sistema formado por inúmeros satélites que formam uma constelação gigante ao redor do nosso planeta e que se comunica diretamente com os nossos smartphones, que a partir de um software, ou seja, um aplicativo, um programa de computador, que é caracterizado como SIG, Sistema de Informação Geográfica, ao se comunicar com esses satélites, nos direciona com precisão para o lugar que a gente quer ir. Basta que a gente digite o endereço. Esse endereço nada mais é que, depois de transformado no software em coordenada geográfica, exatamente isso que eu acabei de falar, um ponto de interseção entre um paralelo e um meridiano que identifica exatamente o local para onde você quer ir. Com base numa carta, com base numa base cartográfica que estará no seu smartphone, através de programas super conhecidos, que vocês já utilizam, como por exemplo o Google Maps, um simples comando de ir lhe orienta se você quer ir de carro, se você quer ir de transporte público, se você quer ir a pé, se você quer ir de bicicleta, até o seu destino. E com muita precisão você consegue alcançá-lo. Esse é um dos exemplos da presença no dia a dia da cartografia. Mas existem aí informações bem importantes que eu vou passar para vocês agora, que com certeza vão aparecer se a cartografia estiver presente numa prova de vestibular, vão aparecer para vocês e que vocês devem dominar bastante na hora de responder às questões. Por exemplo, estamos falando de uma ciência responsável pelo estudo e confecção de mapas, cartas e plantas. Os mapas, na verdade, as cartas e as plantas são diferenciados pela sua escala. E nós vamos falar depois, num outro momento, sobre esse tema, escala. Mas é importante você entender que existem escalas grandes, médias e pequenas. As escalas, ou seja, as reduções que o espaço sofre para que ele caiba numa folha de papel, eles podem ser muito grandes. Essas reduções podem ser muito grandes, o que geram escalas pequenas. E depois a gente vai analisar qual a numeração que define essas escalas, o que é uma escala grande, média e pequena. Escalas médias
por exemplo, são as famosas cartas. Uma das cartas mais famosas são as cartas náuticas, utilizadas para navegação. Mas existem as plantas, que com certeza você já deve ter visto uma, você deve ter a planta da sua casa, que é uma escala grande, com um nível de detalhamento muito grande e com um nível de redução relativamente pequeno. Então é importante entender que esses elementos são conceitos distintos: cartas, mapas e plantas. E essas definições são justamente relacionadas à escala. Um outro elemento importante que vocês têm que ficar atentos na análise aí e como introdução de cartografia são os tipos de representações cartográficas gerais, os tipos gerais. Quando nós vamos analisar uma representação cartográfica como um mapa, nós percebemos que alguns mapas trazem informações bem generalizadas. Chamamos esses mapas de mapas gerais. Mapas, por exemplo, que são muito comuns na escola, pendurados ali na parede da sala de aula. Você tem ali divisão dos estados, nome dos municípios, ali também aparecem rios, estradas e uma série de outras informações ao mesmo tempo. Chamamos um mapa desse tipo, e aí falando da classificação geral, de um mapa geral. Existem vários elementos ali presentes. Mas perceba que um mapa desse, ele não será um mapa que terá grande importância, por exemplo, para um estudo mais específico. Se você é geólogo, se você é climatólogo, se você é pedólogo, estuda solo, por exemplo, você precisará de uma representação cartográfica específica que traga aquela informação própria que você procura. Então, por isso que existem os mapas que são temáticos. Então, observe, o grupo geral que eu falei, mapas gerais, o outro grupo, mapas temáticos. São mapas que, como o próprio nome está dizendo, trará um tema ou 2, 3 no máximo que se relacionem. Um dos mapas temáticos mais comuns que vocês com certeza conhecem é o mapa que traz, por exemplo, a classificação dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Essa classificação dos domínios morfoclimáticos brasileiros irá demonstrar a Amazônia, a região do Sertão e da Caatinga, a região dos Pampas Gaúchos e do Cerrado e uma série de outros elementos naturais que, combinados, fazem com que o estudioso, através dessa classificação do grande geógrafo Aziz Absaber, possa identificar com mais precisão o seu objeto de estudo. Então, no contexto geral da divisão dos mapas, das representações cartográficas, nós vamos ter essa divisão, mapas gerais e mapas temáticos. Bom, ao falar da cartografia moderna, e começamos a falar recentemente sobre isso, é importante que vocês fiquem muito atentos a expressões como geoprocessamento ou sensoriamento remoto. Quando você, por exemplo, está utilizando o seu smartphone com um aplicativo qualquer, como o Google Maps, para que você possa se orientar no espaço, esse aplicativo, ou seja, esse software, que é um SIG, que é um Sistema de Informação Geográfica, ele irá captar informações vindas do espaço, que estão, na verdade, sendo emitidas pelos satélites do sistema GPS, uma grande constelação desses equipamentos que giram ao redor da Terra. Esses equipamentos vão emitir essas ondas que aí sim chamamos essa emissão de sensoriamento remoto, e a partir do processamento de dados georreferenciados que o seu smartphone vai fazer, portanto, geoprocessamento, você consegue identificar a direção, você consegue alcançar o local que você deseja chegar. Então, atenção para as nomenclaturas. Sensoriamento remoto é a utilização da informação que vem do espaço. Por exemplo, existem outros equipamentos que são também de sensoriamento remoto, que podem ser suborbitais. Existem aviões que utilizam radares para fazer identificação através de ondas que são emitidas sobre a superfície, e elas são depois retomadas e assim depois processadas para identificar o objeto de estudo. E uma vez esse processamento ocorrendo dentro de um software, dentro de um programa de computador, chamamos isso de geoprocessamento, ok? Então fica muito atento à diferença dessas expressões, e essas expressões volta e meia aparecem nas questões justamente por tratar de um elemento muito novo, muito jovem, muito recente,
que é essa parte da cartografia moderna. Não esqueçam de associar sempre esses elementos à atualidade, ok? E aos elementos que estão presentes aí no seu dia a dia. Então, em outro momento a gente se encontra para que a gente possa falar um pouco mais sobre cartografia. Um grande abraço a todos. E aí, moçada bacana, beleza? Aqui é Zelão Teixeira e nós vamos conversar um pouquinho agora nessa aula sobre questões sociais, né, envolvendo o campo todo da sociologia, né? Então nós temos 3 pontos aqui a serem tratados hoje, né? O que é cultura, o que é diversidade cultural e o que é desigualdade social. Vamos tentar ver como é que a gente pode fazer uma articulação entre esses 3 conceitos que são muito importantes para que a gente possa lançar olhares críticos, olhares bastante compreensivos para o social, né? Cultura, gente, é um termo bastante amplo e um termo muito discutido ao longo desses últimos 100 e poucos anos, né? Durante um período se considerou cultura como conhecimento, como um volume grande de conhecimento, ou como uma erudição, né? Depois a antropologia nos traz a ideia de que cultura é tudo o que o ser humano produz num coletivo, né? Num conjunto de pessoas, envolvendo o que ele se pensa da morte, o que se pensa da vida, como as pessoas se relacionam, né? Depois nós vamos ter, no começo ali do século XX, né, na década de 30 mais precisamente, um grupo que vai dizer o que é cultura e o que é indústria cultural. E nós vamos ficar aqui hoje com o conceito da galera dos estudos culturais lá de Birmingham, na Inglaterra, que vai se apropriar desse conceito antropológico de que tudo que nós produzimos é cultura, e vão dizer que inclusive o que é produzido para ser consumido também é cultura. A indústria cultural também é uma forma de cultura. Então nós podemos compreender que desde uma música do Beethoven até uma música do Bel, do Chiclete com Banana no carnaval, produz sentidos, produz significados. Então podemos considerar isso como cultura também. Acaba aquela ideia de cultura de elite, cultura popular, cultura superior, cultura de massas. Tudo é produção de cultura, né? E uma outra questão importante sobre cultura, gente, é a ideia de que ela não é da natureza, do âmbito da natureza, né? Por exemplo, o nosso sistema respiratório, o nosso sistema biofísico, o nosso corpo, isso faz parte da natureza da existência, do biológico da existência. Cultura não. Cultura é o que a gente aprende com com todo esse ferramental biológico, físico que a gente tem existindo no mundo. Culturas são sentidos, são significados que a gente atribui para as coisas, beleza? Então por aí nós podemos ir para o segundo tema, pensando na diversidade cultural. Será que todas as culturas são iguais? Será que todos os povos, todas as comunidades, todos os grupos compreendem o mundo, a vida, as coisas que a gente vivencia da mesma maneira? É evidente que não, né? Então, a diversidade cultural, ela nos permite ampliar os nossos olhares para a riqueza da humanidade, para a riqueza das maneiras de existir, né? Você tem, por exemplo, compreensões sobre a vida, compreensões sobre a morte, compreensões sobre o relacionamento das pessoas no decorrer da história e também no tempo presente em diferentes partes do mundo, que são muito específicas daquele momento. Agora, com as mídias, né, com as redes sociais, nós temos também algo que vai ser de uma cultura midiática que o Shinichi lá no Japão, o Yang Ping lá em Xangai, na China, e o Zé Pereira aqui em Salvador consomem da mesma maneira. Roupas que eles usam que são parecidíssimas, costumes que eles terão de assistir filmes, de assistir séries, de consumir produtos que são muito comuns. Agora,
como é que os sentidos e os significados disso que é comum na mídia chega para cada um em cada região do planeta, em cada comunidade? Essa que é a discussão legal da cultura. Nós vamos ter coisas que são consideradas universais, eu questiono muito isso, né? Mas e as questões que são regionais, as questões que são locais? E as nossas compreensões? Será que elas vão receber e vão trabalhar com esses sentidos, esses significados da mesma maneira? Eu acredito que não, né? Então, para finalizar o terceiro ponto, desigualdade social, nós podemos pensar assim, que cultura também hoje é considerado, né, um fator gerador de diferença. Não são só as classes econômicas. O consumismo, né, ele inclui e exclui pessoas. Fazer parte da cultura de uma tribo urbana, ou não fazer parte dela. Fazer parte de um grupo da sua escola, ou não fazer parte dele. O que é que nos faz nos sentir pertencentes a determinados grupos? São os significados e as questões culturais. Então, você pode ser rico ou pobre, mas dependendo do que você consome, você também vai ter uma geração de diferença muito grande, não só as classes, né? Mas enfim, minha gente, as questões políticas e culturais, elas estão, vamos dizer, no mesmo patamar que as questões econômicas do ponto de vista da geração de diferenças na sociedade que a gente vive hoje, né? Então eu espero que vocês tenham sido provocados para pensar um pouco sobre o que é cultura, o que é diversidade cultural e a desigualdade social nesse contexto. Beleza? Por hoje é só, vamos ficando por aqui. Beijão para vocês. Está na hora da gente falar sobre motivação. Mas quando a gente fala de motivação, a gente precisa, na verdade, desmistificar alguns conceitos. Se você se guiar sempre pela motivação para fazer suas atividades, você vai ter que se perguntar: como é que fico a fim de fazer tal atividade? Essa pergunta é um erro, ela na verdade te engana. Quando a pergunta que você deveria fazer era: como é que eu faço o que eu tenho que fazer sem frescura? E não como é que eu fico a fim de fazer. Se você sempre utilizar a motivação para você fazer alguma coisa, o problema é que a motivação ela é para coisas rápidas. Ela é como se fosse aquele corredor de 100 metros e não de 3 ou 4 quilômetros. A motivação é apenas para você começar, mas para você realmente aprender, para você realmente compreender uma coisa, você não precisa de motivação. Você vai precisar de disciplina, saber lidar com a rotina, fazer determinadas ações que são até um pouco repetitivas. É como você vê a academia. Você não vai esperar ficar forte para ir para a academia. Você vai para a academia para poder ficar forte. Entende? Então, você começou, mas depois você tem que utilizar a disciplina, o horário certo que você marcou de fazer, o conjunto de ações ou de matérias que você precisa fazer por dia. Se você acha que você vai estar motivado todos os dias para estudar, é de engano. Basicamente, você precisa de disciplina. O outro exemplo é andar de bicicleta. Andar de bicicleta é muito bom como resultado, mas até você aprender, você vai cair, vai ralar o joelho e é por isso que você vai parar? Não. Você vai continuar pedalando até aprender a andar. Isso é disciplina, continuidade. Não tem muito a ver com motivação. Olá galera, professor Denis, professor de matemática. Vamos trabalhar um pouco de algumas questões que são pré-requisitos para você acabar com a prova do Enem. Equações do segundo grau. Gente, toda vez que nós falamos em equação do segundo grau, eu lembro dessa forma: ax2 mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c, que são os coeficientes, tem que pertencer a R e A tem que ser diferente de zero. Ok? Toda equação do segundo grau, ela tem por essa
nomenclatura aqui, ó, essa estrutura, AX2 mais BX mais C igual a 0. Daí é importante identificar esses coeficientes, A, B e C. A é o termo que acompanha, ó, o termo de grau 2, o B é o termo que acompanha, ó, o termo de grau 1 e o C é o termo independente. Olha só esse exemplo aqui, ó, exemplo 1. X ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. Quem é A? A é que acompanha x ao quadrado, 1. Quem é B? Menos 3, que acompanha x, termo de primeiro grau. Quem é C? 4. Na segunda, quem é A? 1. Mas tem nenhum. Eu não estou vendo esse A, mas você sabe que aqui ele está aqui, ó, do lado. Então, ó, 1. Quem é B? 2. Quem é C? Menos 3. Y ao quadrado menos 3y igual a 0. Quem é A? 1. Quem é B? Menos 3. Quem é C? Não tem, é o termo independente, C é 0. E na quarta, y ao quadrado menos 4 igual a 0. Quem é A? A igual a 1, ó, 1. Quem é B? O termo de expoente 1, não tem, é 0. E quem é C? O termo independente, menos 4. Então é importante você determinar quem é A, quem é B, quem é C. Daí, gente, eu quero falar de dois caras. Delta, que é o número, e para calcular delta eu uso a fórmula B ao quadrado menos 4AC, Ave Maria, sensual. É, Deninho, não esqueça não, viu, galera? B ao quadrado menos 4AC, Ave Maria, sensual. E esse delta é muito importante, porque quando o delta é maior do que 0, você tem na sua equação duas raízes reais e distintas. Quando o delta é igual a 0, você tem duas raízes reais iguais. E quando o delta é menor do que 0, não existe raízes reais, porque a gente está trabalhando em R. Ok, galera? Bom, e eu tenho também esse camarada chamado de Bhaskara. Como é que eu calculo? Para que serve Bhaskara, Denil? Serve para calcular as raízes. Como é que eu calculo? Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Por que mais ou menos? Porque a equação do segundo grau, como é um polinômio de grau maior, e o grau maior dele é 2, vai ter no máximo duas raízes. Então sai x1, x2, menos B mais raiz de delta sobre 2A, e menos B, menos raiz de delta sobre 2A. Ok, galera? Agora vamos ver como é que a gente resolve a equação do segundo grau. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Determina primeiro os coeficientes. Quem é A, tem o que acompanha x ao quadrado, é 1. Quem é B, Deninho, menos 3. Quem é C, o termo independente. Vou para delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, Ave Maria, sensual. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, C, que é 2. Fica 9, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Delta é igual a 1. Tiro logo a raiz de delta, que dá 1. Galera, como o delta deu 1, eu já sei que eu vou ter duas raízes reais e diferentes, ok? Vou para Bhaskara. Qual é a fórmula? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então eu tenho menos na fórmula, que é B, menos 3. Ó, mais ou menos, raiz de delta, que é 1, 2 vezes A, 2 vezes 1. X é igual a menos vezes menos dá mais. 3 mais ou menos 1 sobre 2 vezes 1, 2. Sai duas raízes. X1, X2. X1, 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. X2, 3 menos 1, 2. Ó, 2 dividido por 2, dá 1. Então a solução das raízes, 1 e 2. Essa é a forma resolutiva usando Bhaskara, ó, Bhaskara e usando delta. Ok, galera? Agora, vou lhe dar um pulo do gato. Você pode resolver essa mesma equação utilizando, galera, a soma e o produto, que essas são as podemos dizer assim, as relações existentes entre as raízes e os coeficientes. Como assim, Denil? Eu não preciso usar nem delta e nem Bhaskara? É sim, me ensine, eu lhe ensino para você acabar com o Enem. Olha, a equação de x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. A mesma equação, ó. Primeira coisa, determina os coeficientes A, B e C. A é o quê? 1, termo que acompanha x ao quadrado. Quem é o B? Menos 3, o termo que acompanha o termo de grau 1. E quem é C? O termo independente, 2. Soma. A fórmula da soma é menos B sobre A. Eu costumo dizer aos alunos, sou menos besta agora. E o produto, ó, produto é igual a C sobre A. Pastel de carne apimentada. Um pastelzinho de carne tem que ter uma pimentinha, né, galera? Sucesso. Então, lembrando, soma menos B sobre A, produto C sobre A. Então, vou calcular a soma. Menos da fórmula, que é B, menos 3, ó. Menos 3 sobre A, que é 1. Menos vezes menos, mais. 3 sobre 1, 3. Produto. C sobre A, que é C, 2.
2 sobre 1, que é A, dá 2. Então, a soma deu 3, o produto deu 2, Deninho. Então, eu tenho que encontrar dois números que somados dê 3 e multiplicados dê 2. 1 e 2, ó, 1 mais 2, 3, e 1 vezes 2, 2. Então, é raiz, 1 e 2. Acabou. Deninho é mesmo? É, agora com uma restrição, galera. Quando esse A aqui, ó, for o número 2, 3, por aí, entendeu, gente? Então, eu costumo dizer aos alunos, utilize a forma resolutiva. Delta e Bhaskara, certo? Facilita mais para vocês. Agora, quando aqui for 1, você pode facilmente resolver através de quem some produto. Então, treine bastante isso, porque você vai ajudar muito no seu Enem. Galera, agora eu quero resolver com vocês a questão do Enem de 2013, que fala sobre o forno. E esse forno, quando chega a uma temperatura de 39 graus, ele tem uma trava. Ele é entrava. E aí o que acontece? Você não pode abrir o forno. Você só vai poder abrir o forno depois de um determinado tempo. E justamente é esse tempo que ele quer, o tempo de espera, para que você possa abrir o forno. Ele quer, na verdade, o valor de Tzinho. E ele me dá essa função do segundo grau, que eu vou transformar em uma equação. Por quê? Porque ele me dá, ó, o Tzão, que é 39 graus. Então, quando chegar a 39 graus, olha, a trava. Então eu vou descobrir quanto tempo ele vai esperar para poder abrir o fogão. Então vai ficar, ó, aqui, ó, é menos T sobre 4. E aí eu resolvo. Vamos lá, gente. Então vai ficar menos T ao quadrado sobre 4. Olha só, mais 400. Ok? Tranquilidade? Para facilitar, vou jogar isso aqui, ó, para cá. Vou jogar, olha só, gente, para facilitar minha vida, vou jogar isso para cá. Olha, mudei de membro, mudo de sinal, igual a 0. Ok? Vai ficar menos T, menos Q, mais T ao quadrado sobre 4. Olha só, menos 400, ó. E o mais 39 continua. Igual a 0, porque toda equação do segundo grau tem que ser igualada a 0. Então vai ficar T ao quadrado sobre 4. Posso operar aqui, dá menos 361. 361 igual a 0. Tirando o MMC, olha, vai ficar assim, ó, preste atenção. 4, olha só, 4 dividido por 4 dá 1, vezes T ao quadrado, dá T ao quadrado, menos 4 dividido por 1 a 4, vezes 361, vai ficar 1444 igual a 0. Pronto, cancelo aqui, a equação do segundo grau incompleta, tiro logo o valor de T. T ao quadrado é igual a quanto? 1444. T é igual, como é quadrado, mais ou menos, a raiz de 1444. Logo, T é igual a mais ou menos 38. Como não existe tempo negativo, então tempo é igual a 38 segundos. Acabou a questão. Logo, eu entendo que depois de 38 minutos, 38 segundos, ele pode abrir o forno. Sucesso absoluto. Olha, galera, eu usei aqui, ó, a equação incompleta, mas você pode também resolver como se fosse a equação completa. Porque A aqui, ó, é 1, B é 0 e C é menos 1444. Pode usar delta e Bhaskara tranquilamente. Galera, um beijo no coração, certo? Espero ter alcançado o objetivo, ter mostrado um pouco da matemática facinho, porque é facinho. Galera, muito obrigado por tudo mesmo de coração e tamo junto. Um beijo! Sejam bem-vindos, professora Carolina Azevedo, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre introdução ao conteúdo que eu amo, introdução ao conteúdo de genética, tá? Genética é essa parte da biologia, né, que estuda a transmissão das características hereditárias, a manifestação dessas características e como a gente pode utilizar a genética ao nosso favor. Então, pessoal, nós vamos começar com os conceitos básicos relacionados à genética. O que é o genótipo? Genótipo é o conjunto das características que são herdadas dos nossos ancestrais.
Um exemplo disso é a predisposição a um determinado tipo de doença. E o que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão do meu genótipo sofrendo a influência do ambiente. Por exemplo, eu vou dar uma situação aqui para que a gente possa analisar. Quando eu digo, por exemplo, que o indivíduo ele nasceu com prognatismo mandibular, ou seja, ele tem a mandíbula mais voltada para frente, que é um tipo de alteração genética, e quando eu digo que esse indivíduo prognata, ele fez uma cirurgia plástica que fez a correção desse mandibular, eu estou falando que esse indivíduo alterou o seu fenótipo, tá? Ou seja, ele fez uma alteração fenotípica. Por quê? Quando eu falo sobre a minha cor de cabelo preto, eu estou falando sobre o meu fenótipo. O fenótipo é mais fácil de ser modificado. O genótipo humano, para que ele possa ser modificado, é preciso um processo de manipulação genética, uma exposição à radiação ou a determinadas substâncias que alterem os genes humanos, tá? Outro conceito importante dentro da genética é o conceito de homozigoto. Homo, igual. Então, o que é um indivíduo homozigoto? É aquele que apresenta alelos iguais. Azão, azão. Azão é igual a azão. Azinho é igual a azinho. Cezão é igual a cezão. Dezinho é igual a dezinho. Então, quando eu digo que um indivíduo é homozigoto, eu estou dizendo que ele tem alelos iguais, certo? O que é um homozigoto dominante? É aquele que expressa uma característica que é mais presente naquela população ou naquele grupo de indivíduos estudados. O alelo dominante, ele vem sempre, tá? O homozigoto dominante, ele vem sempre ilustrado pelas letras maiúsculas, tá? Homo de igual, então o homozigoto dominante, ele tem duas letras maiúsculas. Azão, azão, vezão, vezão, dezão, dezão, cezão, cezão. Já o homozigoto recessivo, ele traz aquela característica que é menos presente naquela população estudada. Então, o homozigoto recessivo, ele traz as características, tá? As letras minúsculas. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. Vamos a um exemplo. Na espécie humana, o albinismo é uma característica recessiva. Nós temos aí aproximadamente 17 mil albinos em toda a população mundial. É um percentual pequeno se a gente for comparar toda a população do mundo. Os indivíduos com albinismo, eles possuem os dois alelos para o albinismo. Eles são azinho, azinho, que é uma característica recessiva. E só se manifesta se a gente receber os dois alelos, um do pai e um da mãe, certo? O que é um indivíduo heterozigoto? Heterozigoto é um indivíduo que tem alelos diferentes. Hetero, de diferente. Então, o indivíduo heterozigoto, ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho. Hetero, de diferente. Homo, de igual. Aqui eu tenho uma ilustração para vocês de um cariótipo humano. O que é o cariótipo humano? É a sequência de cromossomos do corpo humano. Nós, indivíduos normais, Homo sapiens, que apresentamos um cariótipo sem alteração genética, nós temos 46 cromossomos no nosso cariótipo, dividido em 23 pares, tá? Nós apresentamos esse cariótipo aqui até o par 22, a gente tem os chamados cromossomos autossômicos, e o par 23 é chamado de cromossomo sexual. Se esse indivíduo for um homem, o cromossomo dele é XY, nesse par que é o par 23, ou par sexual. Se o indivíduo for do sexo feminino, ele tem XX no último par cromossômico, ou par 23. Quando o indivíduo apresenta uma alteração genética, ele não tem 46C, que são 46 cromossomos. Ele pode ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Um exemplo disso é a síndrome de Down. O indivíduo que apresenta a síndrome de Down, aqui no par 21, ele apresenta 3 cromossomos, que é a chamada trissomia do par 21. Ao invés de ter 2 pares cromossômicos, um que veio do pai e um que veio da mãe, esse indivíduo apresenta 3 pares cromossômicos. Isso é uma alteração genética. Só para a gente recapitular, cariótipo humano normal, 46 cromossomos.
um a mais ou um a menos, caracteriza uma anomalia genética. E o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar as leis de Mendel, mas antes a gente precisa entender qual foi o método científico utilizado por Gregor Mendel. Ele obedeceu às seguintes etapas. O que Mendel utilizou? Ele utilizou as ervilhas Pisum sativum, que era uma ervilha muito comum no mosteiro que ele vivia. Mendel, considerado o pai da genética, ele era um monge e ele observava as ervilhas presentes no mosteiro que ele vivia. Ele observava que existiam muitas ervilhas de cor amarela e poucas ervilhas de cor verde. Então ele chega à conclusão que amarelo era a característica dominante e que verde era a característica recessiva. Quando a gente trabalha com genética, geralmente a gente utiliza a letra da característica recessiva ou a letra da característica estudada, tá? Isso não é uma regra, mas é o que é mais recomendado. Por exemplo, se eu estou utilizando a ervilha verde e a ervilha amarela, e eu sei que a característica dominante é amarela, a letra da característica recessiva é V, de verde, então eu uso a letra V. Se eu estou estudando o albinismo, que é uma alteração genética no qual o indivíduo tem baixa quantidade de melanina na pele, o que torna-o mais suscetível a doenças de pele, eu utilizo a letra A, que é a letra da doença estudada, certo? Então o que Mendel fez? Ele seguiu 3 passos. Qual foi o primeiro passo de Mendel, considerado o pai da genética? Primeira coisa, ele pegou 2 linhagens puras de ervilha. 2 linhagens puras são 2 homozigotos. Ele pegou uma ervilha amarela, amarela é a característica dominante. Então a ervilha amarela, anota aí no seu bloquinho, é Vzão, Vzão. E ele pegou uma ervilha recessiva. A ervilha recessiva era Vzinho, Vzinho. Ele pegou um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Quando eu falo de linhagem pura, eu estou falando de alelos iguais, tá? E a partir do cruzamento dessa ervilha amarela pura com a verde pura, ele teve a geração F1. A geração F1 houve outro cruzamento e aí ele deu origem à geração F2, certo? Por autofecundação. Meninos, vamos falar um pouquinho sobre as leis de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela estuda uma característica, tá? Qual é a característica estudada pela primeira lei de Mendel? A característica cor da ervilha. A ervilha é amarela ou a ervilha é verde? A característica amarela é dominante, a característica verde é recessiva. E a segunda lei de Mendel, ela já apresenta pra gente o estudo de 2 características. Agora eu estudo, por exemplo, se a semente é amarela, lisa, ou se a semente é verde e rugosa. Na primeira lei de Mendel, monohibridismo, se estuda uma característica. Na segunda lei de Mendel, de hibridismo, se estuda 2, tá? E se utiliza muito o quadro de Punnett quando a gente faz o cruzamento entre os gametas, tá? Então, aqui a gente coloca os gametas presentes em uma espécie, aqui a gente coloca os gametas presentes em outra espécie. O quadro de Punnett é um velho conhecido de todos nós. E meninos, eu trago uma questão do Enem 2018 para a nossa resolução. Olha só, no ciclo celular atuam moléculas reguladoras, dentre elas a proteína P53. Ela é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. Detalhe, o que é a proteína P53? Ela é um supressor. Ela identifica a formação de uma célula tumoral. Todas as vezes que há um erro na multiplicação das minhas células e haverá a formação de uma célula tumoral, a proteína P53, ela entra em ação. E ela vai impedir. Olha o que ela faz. Ela induz a célula à autodestruição. Não é uma autodestruição aleatória, é uma autodestruição programada para preservar o meu organismo. Então, olha só, a ausência dessa proteína poderá favorecer. Se eu não tenho a proteína P53, o que é que vai acontecer no meu organismo? Essa questão foi questão do Enem 2018. A resposta correta aqui é: se eu não tenho a proteína P53, eu vou ter uma proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Imagine a cena.
Você passou o ano inteiro aprendendo física, química, matemática, biologia, inglês, espanhol, tudo para fazer a sua prova do Enem e conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Mas lamentavelmente, no dia da prova, você pegou uma gripe e não pôde comparecer. É um verdadeiro filme de terror uma situação dessa, não é mesmo? É por isso que eu, a nutricionista Amanda Paris, estou aqui hoje para ajudar vocês a cuidar da sua imunidade. Estamos em tempos de Covid-19 e não podemos em nenhum momento estar descuidando dessa parte tão importante para a nossa saúde. Hoje nós vamos falar sobre vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel encontrada com muita facilidade em frutas e verduras. Algumas das fontes de vitamina C é a goiaba, a laranja, a tangerina, mas também ela está presente na acerola, no limão, no mamão, na manga e em outras frutas. E nos vegetais encontramos ela na batata doce e no repolho, por exemplo. Tudo que eu falei são coisas de fácil acesso que encontramos em qualquer mercado, nas quitandas do bairro, nas feiras livres, não é verdade? Mas qual é a quantidade ideal de consumo diário dessa vitamina C? Em relação às frutas, basta, por exemplo, quando se trata de frutas pequenas, a gente pode consumir, por exemplo, 2 laranjas no dia, já bate a quantidade suficiente de vitamina C. Podemos consumir, por exemplo, 3 acerolas, que também já é suficiente para bater essa quantidade de vitamina C diária. Se for optar por sucos, lembrar de tomar os sucos sempre sem açúcar. Por que, Nutri, suco sem açúcar? Mas tem frutas que são muito azedas, eu não gosto muito, não estou acostumado. Porque o nosso paladar, ele é um paladar muito viciado. Nós temos um paladar muito inflamado para açúcar e sal. Mas é importante que vocês diminuam diariamente o consumo de açúcar, porque o açúcar no nosso organismo, além de causar os malefícios de diabetes posteriormente e outras doenças, ela traz para vocês uma coisa que vocês não querem porque estão estudando bastante, que é a questão do cansaço. O açúcar, ele faz a gente ficar fadigado, cansado. E a vitamina C vai fazer o contrário, ela vai fazer com que você tenha energia suficiente para conseguir cumprir a sua carga horária de estudos. Além disso, ela vai ajudar no funcionamento do seu cérebro, vai combater a ansiedade também, e junto com o triptofano que eu falei no vídeo anterior, vai ajudar a converter em serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então você vai manter sempre o seu bom humor, além de evitar picos de ansiedade e até de depressão. Além disso, a vitamina C, ela junto com a alimentação diária, no almoço, por exemplo, vai ajudar com que você consiga absorver melhor o ferro presente nos alimentos vegetais. Tudo isso são as vantagens do consumo diário. Então, agora que vocês já sabem, consumam diariamente vitamina C e se precavenham de situações como essa, de ficar gripado ou resfriado, tá certo? Eu vou ficando por aqui hoje e até o próximo vídeo, pessoal. Gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu vou retomar com vocês, até para efeito mesmo de continuidade, a obra do Nelson Rodrigues, né? O teatro do Nelson Rodrigues. Então, nós paramos nesse período exatamente, nesse teatro, chama Teatro Moderno, e suas rupturas. Então, para que eu possa dar prosseguimento, eu preciso tratar de volta isso com vocês. Então, o que se chama do teatro moderno que aparece na obra do Nelson Rodrigues, né? A ideia do moderno que
que nós já conhecemos, que vem do início do século XX, tem a ideia de ruptura. Então essa ruptura vai continuar, enfim, mas não com aquelas rupturas da literatura, das artes plásticas. Então o que é a ruptura em Nelson Rodrigues? Existia um tipo de teatro, até então era o que no Brasil predominava, era o teatro dos costumes, né? Aquela coisa meio de piada, paródia. E você tem uma coisa inovadora apenas com o Oswald de Andrade, com o Rei da Vela, que traz uma perspectiva um tanto quanto diferente. Mas assim, o teatro moderno, o que é esse teatro moderno que não havia antes? É um teatro que aglutina uma série de recursos, não é? Então o teatro cênico. Então não só o texto fala na peça, mas outros recursos também falam na peça. Então quem já teve, vamos chamar assim, o privilégio de assistir Fantasma da Ópera, Cats, O Rei Leão, essas peças, vocês conseguem imaginar essas peças sem os recursos cênicos? Né? Impossível. Então é isso aí. Nessas peças do Nelson Rodrigues, os recursos cênicos serão determinantes para a produção do sentido das peças. Essa é a ideia. Então assim, nós vimos Vestido de Noiva, né? E tentar explicar por que os recursos cênicos serão importantes, porque senão você não entenderia a peça. É uma peça que se passa em 3 planos, né? Então você tem a realidade, de onde parte a peça, obviamente, e depois prossegue a alucinação e a seguir a memória. Tudo isso sentado num tripé que envolve Alaide, que é a protagonista, Lúcia, que é a irmã dela, e Pedro, né? Que é o affair, né? O amor das duas. Então assim, só que são três momentos diferentes. Então você tem um momento da realidade que se dá a partir do atropelamento da protagonista, que é a Alaide. Então o que é o cênico nessa parte? Porque os recursos cênicos dão conta do barulho do freio, da gritaria, entende? São recursos cênicos, enfim. Não tem uma ambulância lá, não tem um carro lá que vai atropelá-la, não é nenhuma ambulância que vai socorrê-la, você tem os sons eletronicamente dispostos. Então isso é uma novidade para o período. Então essa é a realidade. Então ela é imediatamente apanhada para uma ambulância e levada para o hospital e vai ser operada. Isso é a realidade. Só que nesse caminho para o hospital, da cirurgia, do processo de tentar deter a sua morte, ela tem alucinações, né? E a primeira alucinação que ela tem é que ela está num cabaré, num prostíbulo. Então lá ela vai conversar com uma mulher que ela nunca conheceu, né? Daí ele dentro da alucinação, que é o tal da Madame Clécy, que era dona do prostíbulo e foi assassinada ali pelo namorado que tinha 17 anos. Ela já era uma mulher mais idosa. E aí, quando elas estão conversando, as duas, Alaide com a Madame Clécy, na alucinação, elas começam a conversar do passado de Alaide com a irmã, com a mãe, com a família, da infância, adolescência, e que elas, as irmãs Alaide e Lúcia, nunca tiveram uma boa relação, principalmente quando surge o namorado de Lúcia, que é Pedro. E elas vão contando isso, aquela coisa. Só que quem já viu essa peça tem uma coisa horrorosa. De repente, quando ela vai contando essas coisas, Alaide contando para Madame Clécy, aí vem um recurso cênico. A cena da peça apaga, e do fundo lá do palco há um projetor, né? De novo cênico, há um projetor que aparece em cima de uma mulher vestida de noiva, que é o nome da peça, de 43, pessoas 43. Você toma um susto horrível na peça, porque é desesperador. Ela faz mentira. Então tudo aquilo que ela está dizendo, na visão dessa mulher, que ninguém sabe quem é mentira.
E aí volta para a realidade, prossegue a cena. Então veja bem, professor, para que esses recursos cênicos? Para você separar. Porque as três coisas acontecem praticamente ao mesmo tempo. Você está no palco, que tem lá a sala de cirurgia, que tem a ambulância, né? Que tem também a conversa de Madame Cleci com a Laide, e que tem também a memória delas, das irmãs da família. Entende? Aí a obra prossegue, não é? E aí continua na memória, até que um determinado momento da memória, ela já mocinha, e já a Lúcia já é noiva do Pedro. A Lúcia adoece com certa gravidade, e por conta dessa doença ela vai para o hospital. Algum tempo depois, ela ficou lá algum tempo, a mãe vai buscá-la e ela estranha, a Lúcia estranha porque não veio a Laide. Ah, mas você não veio e tal. Só que a menina Lúcia tá com pressentimento, olha, aconteceu alguma coisa de errado. E aí quando ela chega em casa, vê o quarto de Alaide vazio. Minha mãe, cadê a Alaide? A Alaide casou com o Pedro. Então ela tem aquele desespero, né? Absurdo. E aí, nesse momento, Madame Cleci, na alucinação, pergunta: como é que você casa com o namorado de sua irmã? Que absurdo. Ah, porque eu amava ele. Aí nesse momento, a noiva, que está lá vestida de noiva lá atrás do palco, ela já está em frente à mesa das duas. E aí o canhão de luz, pá, e aí aparece essa noiva e tira o véu. E é Lúcia na alucinação. Aí volta para a realidade, a Laide morre na mesa de cirurgia, ela morre, e aí tem o enterro de Alaide. Nesse enterro, Lúcia diz a Pedro, o viúvo: olha, eu nunca me casaria com você, Pedro. Mas por quê? Porque você é um assassino. Aí ele fala: mas você que mandou eu matar sua irmã. Aí você vai descobrir que a morte de Alaide não foi acidental, foi uma trama dos dois. Aí a última cena aparece de novo recurso cênico, uma música de fundo de casamento, aquela música toda, e o casamento de Lúcia e Pedro. Então assim, há quem classifique essa obra da chamada tragédia moderna, porque ela não é pedagógica. Quer dizer, a tragédia grega dizia: olha, aqui tem um final cut, um desfecho, em que eu trago na grega uma moralidade para o público, né? Só lembrar vocês que na Grécia, quando uma peça era exibida, era feriado. Era feriado. Assim, para que as pessoas tivessem a sua catarse, vissem aquela peça e colocassem seus demônios para fora. Compreendeu? Então é nessa perspectiva. Só que nessa peça não tem. Ninguém presta. Ah, para sua mãe, que nada. Eu acho que quem presta é Madame Cleci, né? Porque ela tem uma certa bondade, assim. Era uma prostituta, uma dona de cabaré, mas tinha uma certa bondade. Então essas personalidades ambíguas são grande questão, tá bom? Então eu vou mandar os slides, né, sobre essa dinâmica que a gente está fazendo para a aula de sexta-feira, desculpe, de quinta-feira, e é só uma retomada. Depois eu prosseguirei com o teatro moderno. Aí eu vou para Ariano Suassuna, entende? Eu vou para o nome dele, meu Deus, o Marcos Moreno. Então eu vou para essa gente, Plínio Marcos, eu vou para essa gente, entende? Mas primeiro eu preciso dar essa busca do que nós perdemos um pouco lá atrás, tá bom? A dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Eu
tem um sonho. Salve Martin Luther King, um grande ativista da igualdade racial e grande referência para todos nós. TV Enem está nas plataformas de vídeo, no canal do Escritório do Pensamento, está na TV aberta, está na TV a cabo e, claro, acesse lá tvenem.com.br, se inscreva, divulgue com seus amigos, seus colegas. I have a dream, eu tenho um sonho e você, com certeza, está nesse meu grande sonho.